que numa espécie de marca simbólica desse fato, na combinação do nome e do sobrenome, liber-arse se transforma em espanhol em liberar-se, que é libertar-se. Então, o nome desse menino, transformado numa espécie de bandeira de luta política, ele vai marcar também, digamos, os mártires estudantis e marca, inegavelmente, essa perda de qualidade política da democracia uruguaia. O Uruguai marca também o surgimento da opção pela luta armada. Digamos que essa é uma evolução que vai ocorrer, sobretudo, a partir do amadurecimento de alguns setores políticos, de que o sistema político partidário, a partir de 65, 66, já é percebido como muito viciado, como muito deformado e sem capacidade de dar respostas imediatas para os anseios e para as necessidades de setores sociais de situação de carência muito urgente. O surgimento da opção pela luta armada em países como o Uruguai tem a ver com a vitória da Revolução Cubana, tem a ver com a crise interna, política e econômica, acelerando-se a cada instante, mas tem a ver também com uma questão que é fundamental, que diz respeito a uma percepção de uma escalada de influência norte-americana no interior e, portanto, afetando a soberania nacional e afetando as relações políticas internas daquele país. Ou seja, aquilo que significa a percepção do anti-imperialismo como uma bandeira importante para pautar a defesa de uma tradição nacional e dos valores nacionais e dos interesses da sociedade uruguaia como um todo. Mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los Tupamaros. Movimento de Libertação Nacional Tupamaro, tá, os Tupamaros, numa homenagem a Tupac Amaru, a primeira tentativa de resistência contra o domínio espanhol colonialista na América Latina, mostrando claramente uma percepção latino-americana e, portanto, universalista dessa luta. Isso por um lado, uma estrutura militar muito disciplinada, muito organizada, tá? Conformada principalmente por setores de classe média, muitos estudantes, mas ainda também com trabalhadores, digamos, dos setores mais sofisticados em termos políticos no Uruguai, com uma longa trajetória de militância sindical e política. Posteriormente, os Tupamaros, à medida que eles forem caindo, começam a ser substituídos por estudantes. Cai muito aí a média de idade e junto com a média de idade vai cair também a qualidade na luta social e isso vai significar também a entrada de setores depois que, não tendo tradição de luta social e de luta política, rapidamente vão aderir por uma apologia da luta armada e isso vai trazer problemas posteriormente. Tá? Durante o ano de 68, as ações dos Tupamaros crescem em termos de quantidade, diminuem no espaço de tempo e se tornam muito diversificadas, mas durante todo o ano de 68, enquanto que estudantes e trabalhadores desempenham toda a ação política de resistência ao crescente autoritarismo do Uruguai, promovido pelo governo Pacheco Areco, os Tupamaros, por sua vez, desenvolvem ações que são chamadas ações Robin Hood, ou seja, são ações que procuram, em primeiro lugar, não produzir a perda de vidas, muito menos entre eles, mas também em relação aos policiais que eventualmente tenham que enfrentar. Procuram não agredir as pessoas que possam ser alvo das suas ações. Basicamente, eles fazem o quê? Eles procuram roubar documentos de empresas que se consideram envolvidas em casos de corrupção e tornar público esses documentos. Aliás, essa é uma das coisas mais importantes que os Tupamaros fazem sempre, é tornar público processos de corrupção que envolvem o alto escalão político e, é claro, o mundo empresarial uruguaio. Por outro lado, eles desenvolvem ações de roubo de supermercados, expropriação de supermercados e imediatamente a repartição desses produtos, retirar supermercados na zona periférica da Grande Montevidéu, e eles começam a ter com isso a adesão popular de todos os setores, digamos, periféricos da sociedade uruguaia, e eles tomam também algumas ações pedagógicas. Digamos que alguns policiais considerados torturadores, eles sequestram por algumas horas, promovem uma primeira tentativa de conversa esclarecedora, né? E em alguns casos essas pessoas depois elas voltarão a ser, digamos, sequestradas
E anos mais tarde, isso termina com uma terceira forma de ação, que será a execução de torturadores. Isso é 68. Anos depois, os Tupamaros eles vão radicalizando também, e é claro que essa fase romântica da luta armada, ela vai se transformar numa luta de maior confronto, e aí sim, aí nós vamos entrar na década de 70, e na década de 70 esse tensionamento ele vai se intensificar e vai produzir situações conflitivas e acabam derivando numa repressão muito maior, e uma repressão que vai destruir os Tupamaros e vai destruir também os movimentos sociais e movimentos políticos.